Oi, gente querida, tudo bem? Eu estou muito feliz hoje em partilhar esse vídeo sobre a Holanda com vocês, o especial Louco por Saber, por duas razões. A primeira é que eu cheguei, o primeiro país que eu pisei na minha vida fora do Brasil foi a Holanda no dia 12 de julho de 1986. E eu tive que embarcar no dia 11 de julho de 1986, há 35 anos. E o que tem de importante no dia 11 de julho, que é hoje, inclusive, é o meu aniversário. Hoje eu estou completando 56 anos, pela graça do nosso bom Deus. Lá em Amsterdã, eu participei de um seminário internacional, foi muito legal. Eu dormia na cidade de Utrecht e ia para lá todos os dias. Foi uma experiência inacreditável que eu tive na minha vida. Bem, quero te lembrar que o nosso Louco por Saber, nesse papo, ele é um oferecimento da Start, que apoia sempre um papo de qualidade. Quero te lembrar que eu organizo grupos ao redor do mundo. Se você quiser viajar em um deles, basta entrar no site do loucoporviagens.com.br, onde você encontra todas as informações e também as camisetas do Louco. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito, me dê a alegria e o prazer de tê-lo aqui como parte da equipe Louco por Viagens. Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber Holanda. Gente querida, que alegria nesse dia do meu aniversário, como já falei, né? Estar aqui ao lado de uma pessoa muito querida, a Mara Balmer, que vai falar desse país que eu amo, porque na realidade foi ele que me abriu as portas, né? Me abriu a mente para esse horizonte maravilhoso chamado turismo, de conhecer novas culturas e tudo mais. Mara, vamos lá então. Primeiro eu quero que você faça sua audiodescrição, dá uma palavrinha muito rápida de quem você é, e eu também vou fazer a minha audiodescrição, e aí a gente caminha já para falar dessa história maravilhosa que tem a Holanda. É Holanda, não é Holanda? O que é agora? Vamos falar sobre isso aqui, então fica ligado para você saber se é Holanda ou não. A palavra é sua. Rogério, primeiramente eu quero te dar os parabéns, agradecer o seu convite, sim, me sinto muito honrada, e hoje estar falando sobre os Países Baixos é uma honra também para mim. Então, eu me chamo Mara Balmer, sou guia acompanhante aqui nos Países Baixos, eu sou mulher, pele parda, tenho os cabelos cacheados escuros, castanhos escuros, olhos castanhos escuros, estou com um batom vermelho nos lábios e uma blusa amarela. Estou sentada na minha sala de jantar, na minha casa, e é isso. Legal. Bem, eu sou Rogério Nachev, tenho pele morena clara, cabelos grisalhos bastante já, olhos castanhos escuros, estou usando uma jaqueta preta porque está um frio danado aqui em São Paulo, também tem uma blusa azul marinho embaixo. Atrás eu estou no escritório hoje, tem um mapa mundi aqui, então um pedaço do mapa mundi mesclado cinza escuro com cinza claro, uma textura bem bonita que está aqui, né? Então legal, todos sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas. Mara, a gente sabe que esse nosso planeta já é habitado há muitos anos, milhares de anos, né? Mas aí na região, quando as coisas começam e quando nasce esse povo holandês, nederlandês, povos dos Países Baixos, alguém pode me ajudar? O que é isso de verdade? Então, bora lá. Olha, Rogério, o seu convite foi desafiador, porque realmente nós vamos começar aí com a pré-história, mas vamos pincelar, porque são assuntos muito interessantes, mas a gente vai fazer uma pincelada, né? Primeiro da pré-história, depois nós iremos passar pela Revolução Agrícola, e aí chegamos na Idade dos Metais, enfim. E aí depois vamos falar sobre a origem dos povos neerlandeses. Legal. Então, falando um pouco aí do período da pré-história, né? Começou com a produção pedra lascada, né? A idade da pedra lascada, paleolítica, e aí foram com as produções dos primeiros artefatos de pedra, né? A pedra lascada. Passando esse período, nós chegamos aí já estamos chegando a 5.000 anos antes de Cristo, né?
A agricultura chegou por volta desse período aqui na prática, na província que se chama Limburgo do Sul. E com essa cultura, eles tinham também rios importantes que cortavam, inclusive, os Países Baixos, hoje com o nome atual. Os agricultores, eles tinham a cultura da cerâmica. E esse solo, ele era muito propício com alguns tipos de minerais. Então, a gente vai passar por essa fase, a gente vai chegar na idade dos metais, idade do ferro, mas a gente vai chegar também, com as pesquisas que foram feitas, à origem dos povos neerlandeses, né? Okay. Por que neerlandeses? O nome do país, na língua oficial, é Nederlands. Então, devido a isso, os povos neerlandeses. Mas eles têm uma origem germânica, né, ocidental, que são esses povos que habitavam, na verdade, tribos que habitavam esse norte do continente europeu. E nesse período tiveram também a chegada dos romanos, e a região dos Países Baixos se encontravam essas tribos que a gente está falando aí em 600 anos antes de Cristo. Então, daí você já tinha tribos em conjuntos. Com essas tribos existiam, claro, a cultura local e a língua local. A língua local, hoje, a língua oficial dos Países Baixos é a língua neerlandesa. Mas na província da Friesland, que é a província em português Frísia, eles falam uma língua frísia. Então, oficialmente, o holandês é a língua oficial do país. Dá para entender mas esse existem frísia? duas línguas oficiais. Você entende esse frísia? Quem fala holandês entende? Não. Não entende. É uma língua bem específica, porque ela é da família linguística da Anglo-Frísia. Okay. Tem a influência das línguas inglesas e tem as influências da língua alemã. O holandês, a gente compara um pouco quando me perguntam, é como se fosse português o espanhol, né? E o alemão com o holandês e inglês. Então, tem essa gramática, essa linguística também. Mas a gente chega aí com essa informação, nós temos as tribos que formaram os povos nessa região, e são, eu vou citar aqui 4 tribos importantes, que foi o que fundou, na verdade, toda a origem, né? E aí nós temos as tribos celtas, né, que viviam na Gália belga durante o Império Romano, as tribos frísias, as tribos germânicas. Todas essas tribos, elas moravam em regiões diferentes, mas todas ligadas aos Países Baixos. E essas principais tribos, né, falamos das celtas, frísias, germânicas, mas as tribos germânicas foram as tribos que criaram os povos neerlandeses. Passando esse período todo, chegamos aí no século I, quando os romanos chegaram nos Países Baixos. Então, a gente está falando aí do período de 57 a.C. até 405 depois de Cristo. Esse período, os romanos, eles conquistaram o sul do país, quando criaram a província da Germânia Inferior. Então, eles fundaram, quando eles chegaram no sul do país, eles fundaram 3 cidades holandesas, que são a cidade de Utrecht, a cidade de Nijmegen, que é na província de Gelderland, que era o centro administrativo e econômico romano, e a cidade de Maastricht, que já é ao sul dos Países Baixos, na província de Limburg, que também é fronteira com a Bélgica. Então, entrando esse período, passando do período romano para a Idade Média, nós temos aí o século XI até o século XV, que foi o crescimento do reinado, em 1203 até 1433, onde surgiram condado da Holanda, onde surgiram também as monarquias, né, as influências
do reinado, e tudo isso divididos entre o Ducado de Borgonha e o Sacro Império Romano Germânico. Uhum. O Ducado de Borgonha era um território ampliamente independente dentro do Reino da França entre 918 até o final do século XV. Até que no século XV tudo foi unificado pela Casa dos Habsburgos, que dominavam também a Espanha naquela época. E você sabe, ouvindo você falar aqui, Mara, é interessante, porque a gente não consegue entender a Europa no passado, analisando ela aos olhos das fronteiras de hoje. Porque as fronteiras de hoje, a gente tem elas nascidas entre o século XIX e XX. Daí a gente pega o século XX, por exemplo, a gente teve Primeira Guerra Mundial, que dividiu os países, Segunda Guerra Mundial, que dividiu, Guerra Fria, que dividiu, término da União Soviética em 1981. Então, só depois, as guerras dos Balcãs, então só depois desse período é que as fronteiras atuais foram mapeadas. Então, a Europa que a Mara fala, desses 300 anos atrás, mais ou menos, é muito diferente da que a gente tem hoje, né? A gente tinha reinados, principados, condados, ducados, dioceses, porque os religiosos mandavam também naquela época, né? E basicamente todos também estavam debaixo de um grande império. No caso do País Baixo, pelo que eu estou entendendo, nessa época aí, é da Casa dos Habsburgos, lá da parte espanhola, né? Então, esse era o momento que os Países Baixos viviam. E todos eles tinham suas alianças, né? E era interessante também que eu vou dar uma dica para vocês, assista aquele seriado Vikings do Netflix, que lá vocês vai entender justamente isso, as alianças que eles tinham de repente com um condado tinha com outro para destruir um reino, eles eram até aquele momento. Aí depois que eles conquistavam aquele reino, eles brigavam entre eles para eles terem o reino. Então era uma bagunça, gente, do caramba, você consegue entender, né? Bem, nós chegamos a essa parte, então, que você falou aí do domínio da Casa dos Habsburgos, né, da parte espanhola da Casa dos Habsburgos, rei Filipe II. E minha grande pergunta é essa, existia um grande herói, um cara que tipo Dom Pedro I, que se levantou e falou, independência ou morte, eu quero esse país para mim. Aconteceu isso? Sim, sim. Então, tem sim, tem. Para chegarmos nesse grande nome, nós vamos lembrar que os Habsburgos, como falei há pouco, né, chegamos na Espanha entre 1516 e até 1581, e aí quase 70 anos. Uhum. Eles dominavam 17 províncias dos Países Baixos. Eu falando os Países Baixos aqui, não é a nação, é a região, Okay. né, onde eles dominavam. E aí, em 1566, houve uma revolta entre os calvinistas, protestantes holandeses, e os católicos, né, Filipe II, Espanha. E aí o Duque de Alba, que era a pessoa de confiança do rei Filipe II da Espanha, foi enviado para governar os Países Baixos. E aí ocorreu que seu governo foi conhecido como governo do terror, pelos altos tributos, pela falta de emprego, ele era muito rigoroso, fazia perseguições contra os calvinistas, e isso deu um mal-estar muito grande, né? E, claro, nos Países Baixos a maioria eram já calvinistas. Calvinistas, sim. E com isso, o homem que se chamava Guilherme de Oranha, que era, na época, governador das províncias de Zeeland e Utrecht, quis ter a sua liberdade e lutou pela a liberdade dele e do povo dele, né? Contra esse duque. Ele não queria ir contra o rei da Espanha, mas o rei Filipe II achou que fosse uma traição contra o rei. E aí, o que é que acontece? Existe, inclusive, no hino nacional da Holanda, uma frase que se canta que sempre honrei o rei da Espanha. Caramba! No hino da Holanda atual, a frase é sempre honrei o rei da Espanha, é isso? Legal. É como se o Guilherme I de Oranha, né, que nós chamamos Willem de Oranha, a intenção dele não foi de passar essa
impressão de traição para o rei, mas ele já tinha, né, não queria mais que o duque o Alba estivesse lá, né? Continuasse no poder, exatamente. E aí teve um início de uma guerra que durou 80 anos, que foi a famosa Guerra dos 80 Anos, que iniciou em 1568 até 1648. E aí, o que é que acontece? Durante a guerra, aconteceu a independência dessas 7 províncias unidas dos Países Baixos, né? Que em 1581 eles receberam a independência não oficial, e aí com o Tratado de Münster, ou seja, o Tratado da Paz de Westfalia, eles conseguiram em 1648 o reconhecimento oficial dessa independência. Infelizmente, Willem de Oranha não conseguiu chegar a ver o seu legado, mas ele teve aí o seu filho, né, Maurício de Nassau, que continuou o legado, né? Continuou esse legado, exatamente. O rei Filipe II da Espanha entendeu a ação de Guilherme como uma traição. A gente já tinha falado sobre isso, né? E aí, falando sobre o assassinato de Guilherme, em 1584, antes da independência, Baltazar Gerard, ele era um devota fiel do rei Filipe II. E aí ele conseguiu assassinar Guilherme de Oranha, né? E aí depois o filho Maurício de Nassau fez aí continuou o legado do pai. No final da guerra, marca aí o início do século do ouro, que foi o século que Amsterdã ou Holland, né? Por isso Holanda, depois a gente vai falar no finalzinho sobre isso. A província Holanda, ela teve o seu auge, que foi no século XVII, né, nos Países Baixos. E esse período foi um período muito próspero, tanto em relação à cultura, economia, e aí surgiu investimento nas ciências, artes, filosofia, e aí o comércio já estava bombando. Auge. Tivemos no início do século XIX uma ocupação francesa, mas aí em seguida teve uma desocupação, o país passa a ser governado também pela Casa de Oranha, né? Que aí Maurício de Nassau Van Oranha. Faz parte da mesma do nosso amigo anterior. Toda uma ligação genealógica com o Guilherme, legal. Exatamente. Que é considerado aí o herói dos Países Baixos, né? Devido a essa revolução. Com o tempo, tiveram várias mudanças, chegamos aí em 1848, né? E o país se torna uma democracia parlamentar com uma monarquia constitucional. Isso acontece que Amsterdã depois se torna a capital do país, da nação, mas toda a decisão governamental, parlamentar, democrática é em Den Haag, na cidade de Haia. Então, são duas coisas diferentes, são poucas cidades europeias que ainda existem em cidades diferentes, esses dois... capitais. Exato. Até os dias atuais, viu, Rogério? Hoje em dia, quem que é o rei? É da família do Carlos, do Guilherme do Orange? Sim, sim. Aí é tudo família. Nós tivemos, inclusive, a Wilhelmina, que significa Guilhermina, que depois teve a Juliana, depois a Beatriz, e hoje o filho da Beatriz, né? O Willem Alexander, que é o Guilherme. Eu não sei como foi uma tradução de Willem para Guilherme, mas tudo bem. Porque no inglês é William, né? William, Guilherme, Willem. No holandês também. Também não sei como é que do inglês veio William e virou Guilherme. Não tenho a mínima ideia, mas tudo bem. Mara... Willem é a mesma coisa.
Eu acho que vou fazer um trocadilho com o seu nome, viu? Mara, que aula Mara que a gente está tendo aqui. E muito bom, muito bom. Eu imagino a dificuldade que é você conseguir condensar toda essa história. A gente está falando aí de séculos e séculos, né, em tão pouco tempo. Eu peço sempre desculpa a todos os meus entrevistados, mas a gente tem um tempo curto, mas eu acho que você fez essa explicação, esse resumo com uma maestria muito grande. Te agradeço bastante por isso, né? Muito obrigada. E eu tenho uma dúvida ainda que acho que as pessoas também têm. Eu, em 86, já falei aqui no começo do programa, eu fui para a Holanda. Eu sempre torci, quando a Holanda jogava, pelo time da Holanda, a famosa Laranja Mecânica 74, gostava pra caramba do futebol. E eu fiquei sabendo que há pouco tempo não se chama mais Holanda, se chama Países Baixos. E também a gente tem o famoso Netherlands, ou neerlandês. Então, essas três coisas, se são a mesma coisa, se não são a mesma coisa, por que mudou, enfim, palavra é sua de novo. Tá certo. Vou tentar ser bem prática, porque isso confunde muita gente. Uhum. Os Países Baixos, nação, que é na Europa Ocidental, ela é constituída por 12 províncias. Okay. Essas 12 províncias, duas dessas províncias se chama Holanda do Norte e Holanda do Sul. A Holanda do Norte, Holland, que foi no século XVII uma potência mundial em relação ao comércio, navegação, eles levavam esse nome para o exterior, Holland. Uhum. Então, são séculos, o nome fica aí há séculos na cabeça da pessoa, gravada, Holland, sim, inclusive em todos os nomes, enfim, tudo sim, que você for procurar está Holland. Mas em janeiro de 2020, a nação, os Países Baixos, traduzindo para o holandês Nederland, né? Eles decidiram que o nome seria oficialmente os Países Baixos. Então, eles estão, inclusive, mudando toda o marketing nos sites. Eles colocaram agora The Netherlands, em inglês, ou Nederland. Gente, eu tinha um moletom escrito Holanda quando eu fui em 86. Ou ele não existe mais, vai ser uma raridade isso aí, né? Porque raridade. Vai ficar, porque então agora se torna Países Baixos. Sim. É isso. E você falou que é um país, lógico, situado na Europa Ocidental, fato, mas é um país, e a gente chama de países. Então, por que a gente chama de países? Tem mais lugares? Como é que é isso? Porque no século XV existiam, sim, os Países Baixos, mas a região, né? Na época, inclusive, dos franceses, eles chamavam a região dos Países Baixos, que é os Países Baixos, nação, a Bélgica e Luxemburgo. São esses três países que são, em holandês, a gente chama de De Lage Landen, terras baixas. Uhum. Mas isso não é uma nação, é uma nação, é uma região. Ok. E disso também, Rogério, nós temos o Reino dos Países Baixos. Ok. Que são 4 nações, né? Os Países Baixos, Europa Ocidental, e 3 ilhas no Caribe, que são nação do Reino dos Países Baixos. Ok. Inclusive, a língua oficial é holandesa, neerlandesa. Ok. Que é um Estado soberano desde 2010, e são essas 4 nações que são os Países Baixos, Aruba, Curaçao, São Martino, que é na parte do Caribe. Uhum. E entre essas nações, nós temos também 3 municípios especiais holandeses, que são a Ilha do Bonaire, Santo Eustáquio, desculpa, e Saba. Ok. Então, isso tudo faz parte do Reino dos Países Baixos, que tem só uma monarquia, né? Que é o até o pessoal do Caribe obedece essa monarquia do rei, que hoje é o descendente lá da casa do William de Orange. Que é como se a gente falasse assim, uma empresa, a matriz nos Países Baixos, né? E as filiais são... Boa, Exato. Boa. Gente, então olha que legal. A gente tem que entender então que Holanda vai Reino dos Países Baixos, mais Bélgica, mais Luxemburgo, fazem parte de um território chamado Países Baixos.
Mas essas 12 províncias específicas se chamam Reino dos Países Baixos. Hoje, o que antigamente a gente conhecia como Holanda. Exato. Porque esse reino não é só na Europa, ele também tem no Caribe. Olha que legal, obrigado por essa aula pra gente, viu, Mara? Que bacana isso aí, viu? Muito legal, acho que a galera fica mais esperta agora com isso. Inclusive, gente, uma dica para vocês estudarem bastante. Eu tenho muitos outros vídeos aqui no canal, falando da história da França, por exemplo, com a Zildinha lá, que tá maravilhoso. Tem a Priscila falando da Croácia, tem o Mustafa falando de Sarajevo, lá da Bósnia, tem o Luca, meu querido Luca, falando da Alemanha, e vão ter mais louco por saber. Então, juntem esses quebra-cabeças que vocês vão conseguir entender melhor essa Europa maluca que a gente falou agora, né? Mara, rapidinho, vai, pra gente terminar, senão o pessoal não aguenta mais. Curiosidades rápidas, que é uma coisa que eu gosto. Desculpa fazer uma pergunta pessoal para ti. Quantos metros você tem? Eu tenho 1,62. Ok, uma estatura mediana brasileira. Isso. Eu já ouvi falar que os holandeses têm a maior estatura da Europa. É isso mesmo? Do mundo. Do mundo? Do mundo. Atualmente, sim. Tu como é que se sente aí? Mais altos do mundo. Como é que você se sente aí? Eu me sinto, eu acho que uma criança, um anã. E quando eu vi, os caras são altos mesmo. A gente olhava, eu e a Mari andando assim, e falava, gente, esses caras são muito altos, meu. Você é casada, né? Sou. Meu marido é holandês. Quantos metros? Tem 2. 2? Então, acho que a pergunta que eu fiz, ela é bem pertinente mesmo. Legal. Na Holanda, eu gosto de um lugar bastante, que até tem as dicas para as pessoas verem aí nos meus vídeos no YouTube, o queijo Gouda, que é maravilhoso, eu adoro aquele queijo, e a batata frita, quando a gente sai do Dam Square em direção ao Central Station. Você lembra o nome do lugar? Aqui fica à esquerda? Eu nunca lembro aquele nome. Mannekepis. Tá, só que é difícil falar, então é melhor ela falar em holandês, porque holandês para mim, minha cara, não é um idioma, né? Eu falo que é um defeito da garganta. É um símbolo, né, de um bonequinho de Bruxelas, né? Isso. E aí a marca deles é a batata. Então, mas o grande lance não é só a batata, porque eu amo batata frita, adoro, mas são aquelas várias opções de molhos que eles têm. Nossa, muito bom. Tem 25 molhos diferentes. Nossa, gente. E qual que você gosta mais? Eu adoro o curry. Com cebolinha bem picadinha. E a maionese também. Eu gosto dos dois juntos. A maionese é maravilhosa. Maravilhosa e diferente a maionese daí. Esse curry, eu me lembro que eu experimentei também. Eu não gosto de curry, mas não sei por que razão aquele lá estava de uma maneira bem gostosa. Que nem eu comia currywurst lá em Berlim, né? Não sei, é alguma coisa que dá um sabor, não sei, dá um blend ali de sabores maravilhosos, né? Legal. Então, acho que vocês que forem a Amsterdã, Holanda, né? Experimentem essa batata frita. Mara, muita gente está assistindo a gente aqui, eu tenho certeza que vão ficar animados para ir para a Holanda, e eu espero que realmente possam ir, porque é um país maravilhoso, lindo. Então, como é que eles podem contatar você, o teu serviço, você acompanha eles, como é que funciona o teu trabalho? Então, Rogério, eu sou anfitriã aqui nos Países Baixos, moro desde 2006, falo o idioma, sou holandesa também já. E, assim, eu recepciono os brasileiros com o maior carinho, fazemos também passeios históricos, culturais, artísticos, street foods, arquitetura, que eu sou formada em design, então sou designer de interiores. Então, a gente faz é um passeio personalizado, porque cada pessoa a gente trata, são pessoas diferentes, com gostos diferentes, com vontades diferentes. Uhum. Então a gente faz um desenho dessa viagem, de quantos dias, né, eles vão poder ficar, e em cima desses dias a gente vai colocando a base, né, o local que ele possa fazer um bate-volta, porque o legal aqui dos Países Baixos é porque é um país muito pequeno, Rogério, né? Você sabe isso. E então, com o carro, você vai para qualquer lugar, e em menos de 1 hora você está na cidade de Utrecht, e em menos de 2 horas você está na cidade, 1h30, Gouda, né? Que é a cidade do queijo. Nós estamos aí, a Zandvoort, que é 25 quilômetros da cidade de Amsterdã. Zandvoort é uma cidade lindíssima, gente, lindíssima.
Então, assim, tem várias opções muito legais, muito genuínas, porque, assim, o meu intuito é mostrar a Holanda genuína para os Uhum, brasileiros. Porque legal. Amsterdã, ela é fantástica, não tem o que discutir. Mas saindo de Amsterdã, você tem coisas que você nunca iria imaginar de ver aqui nos Países Baixos, se você não for, né? E é sentir a sensação, ter uma experiência local, é muito, muito, muito legal. Eu acho E que o que você falou, só quero deixar uma dica importante para a galera, é a seguinte, gente, geralmente os brasileiros gostam de ficar 2 noites em Amsterdã, 3 estourando. Não façam isso. Já que você já vai viajar para a Europa, fica pelo menos umas 5 noites para você justamente fazer o que a Mara está falando. Ter uma experiência ali dentro e sair só de Amsterdã. Fica em Amsterdã uns 2 dias inteiros, ali é legal pra caramba, você vai conhecer muito lugar, vai andar naquelas ruazinhas. Enfim, Amsterdã é não sei, uma pérola na Europa para mim, é linda, maravilhosa. Então, você, que eu sugeriria? Fica a sua base ali em Amsterdã e faça esses passeios de 1h30, 1 hora, como ela falou, eu tenho certeza que você vai amar. Então, por favor, fique um pouquinho mais de tempo na Holanda. E como ela falou também, eu tenho alegria, gente, de ter uma equipe de guias que eu conheço, gente querida ao redor do mundo, como a Mara que está falando aqui, e eles, pelo que eu conheço do trabalho deles, eles não vão só te contar a história como a gente fez agora, eles vão te fazer viver experiências diferentes na Holanda. Você está falando com uma brasileira que mora na Holanda há muitos anos, ela não foi uma garota que chegou lá anteontem e começou o trabalho dela, ela já está lá há muitos anos, tem os filhos, né? Está criando os filhos dela, são holandeses, nasceram na Holanda. Então, já imaginou um negócio? Você vai para um país diferente, numa língua que é difícil pra caramba, vai ser recebido por uma holandesa que é brasileira, não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. Mara, quais são as redes sociais para as pessoas te acharem? então, Rogério, eu tenho Guia Underline Holanda nas redes sociais do Instagram, Legal. porque a Holanda é Mara. E nós temos também o site www.holandaemara.com.br. E aí você entra em contato comigo lá pelo Instagram, você também pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp, eu vou Isso. fazer com o maior carinho aí, atender principalmente para quem está assistindo o seu vídeo, né, Rogério? Eu ia falar isso agora, meu. Trate bem os meus seguidores. Senão, ó, puxa a orelha sua aí, porque a galerinha aqui é gente boa pra caramba, Mara. Que público maravilhoso que a gente tem. Eu fico muito feliz, o pessoal realmente é fiel, eles vão, eles gostam. Por isso que a gente sempre fala, vamos entregar aquilo que a gente promete, né? Então, aliás, na realidade, nós vamos entregar até mais, mas vamos entregar aquilo que a gente promete, né? Mara, me dê uma última curiosidade, rapidinho, antes de terminar. Às vezes as pessoas falam, as drogas são liberadas na Holanda. Então, primeiro, não é todo tipo de droga que é liberado, e acho que só tem um tipo de droga que é liberado, também tem todos os seus limites, né? Explica pra gente um pouquinho disso. Primeiro que a droga ela não é liberada aqui nos Países Baixos. O que é liberado é a maconha. A Sim. maconha ela é liberada, moderada. Você tem os coffee shops que são conhecidos no mundo inteiro. As pessoas vêm por curiosidade também de ver como é que funciona, porque é legalizada. Você compra a maconha num coffee shop e ele vai te servir como se fosse, no máximo, 5 gramas. E aí é Uhum. como se fosse um cigarro mesmo. Ok. E você pode fumar esse cigarro dentro do coffee shop. Eles têm também os cogumelos alucinógenos, que aí você vai, se for pela primeira vez, você acho que é a experiência que você tem que estar com alguém, né? Para você ter cuidado, porque você Deve ter pode. feito uma endoscopia, você é tudo chapado, né, meu? Tem que tomar cuidado mesmo, gente. Tem que tomar cuidado. Sim, Eu tem não que arrisco, eu não arrisco. Tem que tomar cuidado, Rogério, porque na cidade, Amsterdã, também nós temos 32 quilômetros de ciclovia. Uhum. Então, tu imagina, pedestre, carro, ônibus, tram, bicicleta, scooter. Então, se você não tiver cuidado, pode Mas você acontecer algum atropelado. acidente e a gente não quer isso, né? Sim. Você sai meio chapado dali, não tem como, né? Mas importante o que você falou, saber que as drogas não são liberadas, a maconha sim, dentro de um limite muito importante. E tem pirulito de maconha, tem chazinho de maconha, tem tanta coisa que você acha, é bem diferente, né? Bem interessante. Mara, querida, muito Tem até obrigado. brownie. Tem de brownie, né? Brownie de maconha, meu Deus do céu. Olha, muito obrigado por essa aula incrível. Eu acho que todo mundo está tendo esse louco por saber especial Holanda.
né, que é por causa do meu aniversário, então estou muito feliz por isso. Muito obrigado de verdade. Eu espero te encontrar logo aí na Holanda. Quero ir em Gouda com você para a gente comer queijo pra caramba lá. Quero voltar a Utrecht para a gente ver aquela parte romana que tem, que eu não me lembro dela e não gravei nada lá. Então, nós vamos juntos, se prepara que nós vamos fazer muita coisa junto aí, hein? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. E olha o Guilherme Van Noronha, né? Ele deixou o seu legado aí e a gente vai também atrás dessa monarquia. Vamos na cidade de Haia também, tá bom, Rogério? Vamos visitar as origens, eu gosto disso. Vamos contar essa história que a gente contou agora, só que ao vivo e a cores, fazendo um programa bem legal. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia até agora comigo, por estar comigo aqui no meu aniversário. Fico super feliz de tê-lo aqui nessa festa maravilhosa. Então, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, o seu comentário, compartilhe ele com seus amigos. Agora é hora de você seguir as minhas redes sociais e as redes sociais da Mara, que estão aqui também, tá bom? Vamos lá dar uma força para ela e caprichar. Meus seguidores são bons, como eu já falei. E, gente, eu espero vocês no meu próximo programa. Semana que vem tem novidades. Nós vamos começar a série da Áustria. Então, se prepare que vai ser um negócio muito bacana. Mara, querida, beijo. Muito obrigada, me sinto muito honrada por estar aqui hoje com você e você é uma referência no Brasil, muitos sucessos e esse programa aí vai arrasar. Beijo grande aqui dos Países Baixos. Legal. Gente, eu te vejo no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagem. Valeu, querida. Tchau, tchau.